Pra mim, voltar a gravar vídeo é algo particularmente desafiador, porque o que me fez parar de gravar vídeo pro YouTube foi uma espécie de crise de identidade, algo assim. E eu tava refletindo sobre a volta desse canal, sobre os tipos de conteúdo que eu queria trazer, e por isso a minha amiga Leide sugeriu que eu falasse um pouco da minha trajetória no YouTube, do porquê eu comecei, do porquê eu parei de gravar vídeo, o que aconteceu nesse meio tempo, e é o que eu vou fazer hoje. Em 2013, quando eu criei esse canal, eu estava numa época em que eu podia consumir muita informação, muito conteúdo. Era uma época em que eu considerava que eu estava saindo da adolescência, apesar de que foi o ano que eu entrei na faculdade. Eu estava formando uma identidade pessoal de referências culturais. Então, em 2013, eu entrei no curso de artes cênicas da UNB e tudo isso foi para um nível máximo, né? Na faculdade, eu conheci muita gente importante. As pessoas, dentre as pessoas mais importantes da minha vida, foram de lá. Eu já era bailarino há 5 ou 6 anos. De alguma forma eu achava que aquelas coisas que eram para mim informação e entretenimento podiam ser também para outras pessoas, e foi quando eu comecei a gravar os vídeos. Mas se você ver esses vídeos antigos, eu acho que você vai perceber que não tem muito a ver com quem eu sou hoje, nem com a forma com que eu me apresento aqui no YouTube, no mesmo canal. E sinceramente eu não sei especificar por que eu comecei a gravar esse tipo de conteúdo, esse tipo de vídeo, mas eu consigo imaginar algumas coisas que me motivaram a permanecer. Eu tinha começado ainda em 2013 um projeto de contação de história com os meus amigos da faculdade. Você pode ver ainda, esses vídeos estão disponíveis ainda no canal. Aliás, todos os vídeos estão disponíveis, menos um que eu tirei. Nessa época eu estava morando com os meus avós. Sim, morei com os meus avós por 10 anos, mas eu não sou cria de vó. E era uma época em que eu tinha um certo conforto, assim, eu não precisava me preocupar com alimentação, não precisava me preocupar com pagar as contas. Basicamente eu tinha um lar, mas por outro lado eu não tinha uma certa liberdade de me expressar enquanto eu mesmo. Eu não era proibido, mas eu também não tive nenhum tipo de apoio para fazer as coisas que eu queria fazer na época. Então em 2015, eu acho, eu saí da casa dos meus avós e fui morar alguns meses com minha mãe antes de casar. E foi um desses primeiros momentos de grande conflito interno. O que aconteceu é que era uma época em que eu me sentia que eu podia finalmente me permitir fazer qualquer coisa que eu quisesse. Nós dois estávamos trabalhando, recebendo pouco, mas a gente conseguia se virar bem. Essa foi a outra época em que eu voltei com o canal. E como vocês podem ver nos vídeos, eu era uma pessoa diferente. É engraçado reparar essas mudanças, né, que a gente tem na identidade. Aconteceu tanta coisa nesse período, tanta coisa, que eu não tinha nem condição de continuar o vlog. Foi um período realmente em que todas aquelas coisas que eram reprimidas dentro da casa da família, que normalmente é o que acontece, não é reclamando dos cuidados que me ofereceram, mas quando você mora com uma família que tem um certo conservadorismo, você é tolhido, querendo ou não. Pra vocês terem ideia, era uma época que eu tava me permitindo viver a minha sexualidade, me permitindo entender ela e viver. Somente em 2016 eu falei publicamente, abertamente, que eu era bissexual para os meus familiares, para os meus amigos. E era uma época que eu tava ainda muito vinculado à igreja cristã. Nasci em berço evangélico, como se diz, e fiquei na mesma igreja até os 16 anos, eu acho, que foi quando a igreja acabou. E ainda fiquei mais uns 4 anos procurando outras igrejas até me firmar em uma que foi a última, assim, que aconteceu de tudo que dava para acontecer dentro da mesma igreja. Era uma igreja que inicialmente se dizia abraçar a comunidade LGBT e essa mesma igreja depois não expulsou, mas meio que colocou na clandestinidade essas pessoas que eram visíveis dentro da igreja, dentro da comunidade. Ainda nesse segundo período do canal, eu terminei o casamento, fui morar sozinho, realmente sozinho a primeira vez, um período em que era eu sozinho com os meus pensamentos a maior parte do tempo. Foi ali que eu comecei a perceber que eu precisava olhar para mim mesmo de uma forma mais intensa. 2016 foi o ano que aconteceu muita coisa, mas nem chega perto do que foi 2017. Em 2017 eu entrei numa empresa nova e acho que foi o que mudou quase tudo assim na minha vida. Tanto por coisas boas como por coisas negativas, e tiveram muitas. Mas foi por causa dessa empresa que eu entrei realmente na área, que eu me especializei de produção audiovisual. Foi por causa também dessa empresa em que eu viajei 2 vezes para o exterior, para trabalho, e eu vou fazer um vídeo sobre isso.
Essa foi a primeira empresa que me pagou um pouquinho melhor, e quando eu falo um pouquinho, é realmente um pouquinho, e com esse pouquinho a mais eu me permiti fazer algumas outras coisas na vida que eu não podia antes. E também por causa dessa empresa eu conheci uma pessoa que eu me apaixonei e a gente ficou junto por alguns meses e proporcionou uma outra crise interna de relacionamentos. Quando 2017 acabou, eu não estava mais junto dela e eu precisei de vários meses de conversa com amigos para começar a entender por que alguns padrões se repetiam na minha forma de relacionar. Inclusive esse foi o assunto do vídeo passado, que hoje eu enxergo com muito mais clareza, mas... Então no início de 2018, graças a essas conversas que eu vinha tendo desde o ano anterior, eu percebi um pouco sobre a minha forma de me relacionar com as pessoas e que eu não era uma pessoa monogâmica. Descobri coisas assim sempre com uma faca de dois gumes, e principalmente porque eu achava que eu tinha entendido muito sobre o que eram essas coisas, sendo que não entendia esses assuntos de não monogamia, e logo no início do ano, achando que entendia essas coisas, eu tentei reparar o relacionamento anterior e tomei um balde de água fria muito bem dado, que foi o que deu início a um processo depressivo, o único que eu tive, inclusive falei um pouco disso no vídeo anterior, mas pelo menos graças a isso, se for para olhar um lado bom, eu pude entrar num processo de autoconhecimento e autocuidado que a minha psicóloga da época, com muita sabedoria, me mostrava que isso era necessário, que só eu podia dar o amor suficiente que eu precisava. Então em 2018, num processo de depressão, com muitas dúvidas sobre eu mesmo, sem muito conhecimento sobre as coisas que eu achava que eu era, considero que eu falhei um pouco enquanto pessoa. Falhei com quem eu me relacionava na época, falhei com amigos, falhei com família, porque eu não estava lá, não estava presente e não fui responsável o suficiente com nenhuma dessas pessoas. E eu me dediquei na única coisa que eu tinha certeza que eu fazia muito bem, que era trabalhar. E claro que quando você abraça o mercado do capital, se você não é uma das pessoas que está no topo dele, ele vai te dar uma facada. E foi o que aconteceu. Em 2019 eu comecei o ano desempregado, fiquei 4 ou 5 meses desempregado. E foi muito difícil, porque nessa época eu estava morando com minha mãe, nós sempre dividimos as contas, os custos de sobrevivência, então sem nenhuma base financeira, meio que foi o inverso. A minha mãe tinha que me ajudar financeiramente, e isso começou a pesar muito para mim, porque eu achava que eu não estava fazendo o suficiente, e para ela financeiramente. E foram nesses meses desempregado em que todas essas cargas de depressão, de sexualidade, de relacionamento, de me sentir culpado, de me sentir falho, de me sentir insuficiente, isso pesou tudo ao mesmo tempo. E acho que como uma forma de me preservar até eu abrir mão de tudo. Comecei a me esvaziar dessas autocobranças de responsabilidade, de coisas que eu achava que tinha que fazer, e de uma certa forma deu certo, me deu uma paz, uma tranquilidade que eu precisava para continuar. E foi assim, com esse conhecimento que eu já tinha do meu passado, que eu comecei a olhar para a minha vida, para cada área, para quem eu era profissionalmente, para quem eu fui nos meus relacionamentos, para quem eu era com minha família, quem eu era com os meus amigos, porque a gente aprende assim, né, que são caixinhas. Quanto mais eu olhava para esses blocos, mais eu via que eles tinham um denominador comum. Mais eu via que eles me indicavam um mesmo lugar, ou lugares muito próximos dentro de mim mesmo, onde eu precisava me observar e me cuidar. E nesse esvaziamento quase total, eu decidi que eu queria me redescobrir de certa forma. Não como uma pessoa que só atendia as expectativas dos outros, porque por muitos anos eu fui exatamente assim, e conscientemente fui assim, mas eu queria me entender mais profundamente, e eu comecei a pensar a fazer isso olhando para minha família, olhando para o meu sangue, e ano passado, em 2019, eu decidi que eu queria fazer um documentário sobre isso. A ideia era começar esse ano, mas devido à pandemia eu tenho que adiar, e também tem um outro projeto envolvido nisso que eu queria fazer, que eram mini documentários com amigos e artistas daqui de Brasília, mas eu não queria deixar de produzir algum conteúdo, por isso que nesse ano, devido ao isolamento que a gente tem que se submeter, eu pensei em voltar pro vlog, trazendo toda essa carga de como eu me transformei várias vezes e de como eu ainda estou no processo de transformação,
de autoconhecimento. Eu devo ter embaralhado um pouco as datas, os acontecimentos, mas acho que o que mais importa é trazer um pouco desse contexto e explicar o porquê eu voltei e mostrar o porquê isso está sendo tão importante para mim. É isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tá bom?